Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, muita paz é o que desejamos a todos. Lembrando que ontem foi o Dia das Mães, e espero que todas as mães que estão nos ouvindo possam ter tido um domingo de muita paz, de alegria, junto aos seus. E aquelas mães que porventura perderam seus filhos, que também a doutrina espírita vem nos acalentar, mostrando que a vida continua e os filhos continuarão sendo os filhos, mesmo no mundo espiritual. Porque o que está unindo são os laços de amizade, de gratidão, e por isso, mesmo com a desencarnação, esses filhos continuarão sendo muito gratos às suas mães. Então nós vamos dar início ao nosso programa, hoje participando nossa companheira Rosana Vergaças e o casal João Carlos e Jane Chanta. Além desse que vos fala, Lidiane Barreto. Queridos amigos, no programa de hoje vamos ouvir do livro Seara Bendita, psicografia de Vanderlei de Oliveira, por Hermance Dufour. Na passagem da figueira, Jesus pede os figos fora de época como a demonstrar que o testemunho de seus discípulos é oferecer, sem condições temporais, dar mesmo em estado de carência, se isso se fizer solicitado pelo Senhor. O servidor, na medida em que amadurece moral e psiquicamente, vai percebendo que é exatamente nos instantes de mais intensa provação que ele necessita do labor. Nas ensanchas de autossuperação é que os adiamentos e férias solicitadas nos momentos de tormenta quase sempre convertem-se em fugas escapatórias que multiplicarão as amarguras e adiarão as genuínas soluções. O tempo para o dever espiritual deve ser assumido como um horário que já não possuímos mais. Aquele horário é da doutrina, do próximo, que deve ser considerado ocupado frente à maioria dos apelos recebidos para ausência e inassiduidade. A disciplina e perseverança no trabalho vão credenciando o trabalhador a ser observado e avaliado pelos seus tutores, aqueles espíritos que lhe endossam a reencarnação, e por aqueles outros amigos que vão se arregimentando no transcurso dos labores ao longo dos anos. E na medida de sua desenvoltura de amor ao serviço espírita, vão sendo-lhe concedidas melhores condições íntimas e exteriores, sempre com um único objetivo, seu maior denodo, seu maior compliciamento com os campos de construção na era do espírito. Muitos reclamam de tempo e condições para servir. Todavia, tais tesouros só podem ser conferidos a quem, incontestavelmente, na virada dos decênios de dedicação e renúncia, tem provado ser capaz de assimilar tais empréstimos da vida no engrandecimento de si mesmo. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para darmos continuidade ao trabalho junto à emissora da Fraternidade, que é realizarmos semanalmente o culto do Evangelho segundo os padrões que são orientados pela Federação Espírita Brasileira. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e permita que em Teu nome e em nome de todo bem possamos iniciar o culto deste dia.
Que assim seja. Olá, ouvintes. Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e hoje vamos estudar os itens 8, 9 e 10, que vão tratar da parábola da figueira que secou. Muitos espíritas já devem conhecer essa parábola e a sua interpretação segundo a doutrina espírita, mas vamos relembrar do que Jesus quis dizer, né? Sem entrar no mérito se isso realmente aconteceu, se Jesus amaldiçoou uma figueira, né? Que muita gente se perde um pouco nesse tipo de dúvida, né? De comentário, mas a parábola tem o seu ensinamento que vai ser importante para a gente, né? Diz o seguinte, o Evangelho de Marcos: quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secaram até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Como o João Carlos já adiantou, né? E essa celeuma não é o importante, porque a gente vê que aqui tem praticamente dois momentos, né? Parece que a resposta de Jesus não tem nada a ver com o fato ocorrido, né? Então vamos pegar exatamente essa palavra de Jesus aqui que ele está falando em relação à fé, que é o assunto do capítulo, né? Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. E aí eu pergunto também aos ouvintes para que pensem e respondam a si mesmos, né? Será que nós temos tido fé em Deus? Aquela fé verdadeira, principalmente nos momentos de maior dificuldade? Nós estamos pedindo a Deus que nos ajude e aguardando a resposta que virá de Deus e não é que nós desejamos. Então são alguns pontos que a gente tem que refletir e que é o importante, porque as coisas comuns que aconteceram em Jesus são importantes sim, mas o mais importante são os ensinamentos que ele nos legou. E aí Kardec vai trazer para nós uma interpretação dessa parte da figueira, né? O que significa, o que simboliza para nós essa figueira que secou, né? Então diz assim no item 9: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Então ele compara essa figueira que secou às pessoas sem obras, né? Aquelas pessoas que falam bonito, que têm uma boa aparência, que encantam na sua pregação, mas que não apresentam os frutos. E no caso das pessoas são os trabalhos realizados, né? Várias pessoas falam muito bem, mas não tem uma obra por trás que sustente aquela fala que fazem. Então essa é a figueira que secou, segundo a interpretação de Kardec, né? Continua dizendo: simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. E quem é que não tem meio de ser útil, né? Até uma pessoa deitada numa cama, enferma, através da oração, através do exemplo de resignação, ela tem seus meios de ser útil, né? Então isso aqui é para todo mundo, na verdade, né?
Simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que, as mais das vezes, falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E nós, quando fala em fé, nós sempre nos lembramos e devemos dar um pouquinho de atenção ao Novo Testamento, lá na parte quase final do Novo Testamento, quando são reproduzidas as cartas dos apóstolos. Isso é uma carta de Tiago que ela toda centrada no tema fé. E, num determinado momento de sua carta, Tiago diz o seguinte, que a fé sem obras, por si só, é morta. Uhum. Então, a gente tem que realmente ter fé, mas juntar a fé a nosso trabalho, né? E na mensagem que foi lida inicialmente, né, que está contida no livro Seara Bendita, é uma mensagem que foi ditada ao médium Vanderlei de Oliveira por Hermâncio de Faux. Lembrando que Hermâncio de Faux foi a médium que trabalhou junto a Kardec lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e foi ela que praticamente recebeu todas as mensagens lá do Livro dos Médiuns, quando a assinatura de São Luís, porque São Luís era o guia espiritual dela, né? Uhum. Então a Hermância, num determinado momento dessa mensagem, né, diz o seguinte, falando para nós espíritas, né, em particular: a tarefa espírita é voluntária porque deve ser assumida em regime de espontânea adesão. Nem por isso merece ser encarada com menor comprometimento. A voluntariedade, ao contrário, deve ser externada como compromisso inadiável, assumindo de dentro para fora nos recessos da consciência. Então, o espírito tem que ter essa consciência de que ele só terá a fé verdadeira quando ele juntar a essa fé o trabalho voluntário em qualquer instituição, que não precisa ser uma instituição espírita. Pode ser uma instituição que seja voltada para o bem, ele pode prestar serviço voluntário ali. Uhum. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais tramitam suas instruções. Daí vem a serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonnados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes
retirará um dom que se tornou inútil neles. As sementes que não sabem fazer que frutifiquem, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então aqui já no finalzinho, Allan Kardec está falando diretamente aos médiuns, né, que devem ter um pouco mais de carinho com a missão que vieram para esta atual existência, porque a gente sabe que mediunidade ela tem uma infinidade de formas de se apresentar e o médium deve fazer um autoexame para ver que tipo de mediunidade ou que tipos, no plural, ele possui e procurar colocar em prática. Porque a gente vê realmente muitos médiuns que seriam excelentes pelo potencial que apresentam e ficam se recusando a trabalhar a benefício dessa mediunidade, que é um dom dado por Deus. Portanto, é muito importante que a gente pense nisso. Os médiuns, principalmente, vieram à Terra com uma missão e, como diz aqui, né, uma vez que o médium não dá guarida aos espíritos que podem ajudá-lo, os espíritos, que Allan Kardec chama aqui de maus, mas às vezes não são tão maus, são mais zombeteiros, brincalhões, vão ocupar esse espaço. Aqueles pseudo-sábios também que fala no Livro dos Espíritos, né? São espíritos que se passam às vezes por sábios, mas que não trazem nenhuma utilidade na sua mensagem. Então, essa reflexão que Kardec faz em torno dessa parábola vem trazer para nós a importância das nossas obras, né? Daquilo que a gente apresenta de produtivo com os recursos que a gente tem. Como a gente já falou, todos nós trazemos muitas possibilidades de fazer o bem, né? Nós temos os nossos sentidos, nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa locomoção, os amigos ao nosso redor, que muitas vezes também fazem com que aumente o nosso potencial de trabalho, de ajuda no bem, né? A casa espírita, com tanta oportunidade de trabalho que nos oferece, e será que a gente está só indo lá para receber, para tomar água fluidificada, tomar passe, ou a gente já está buscando oferecer o que a gente tem, né? O nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa dedicação. É uma reflexão que a gente faz com todos os ouvintes para que a gente passe a frutificar melhor, pegar esse adubo do Evangelho em nossas vidas e apresentar bons frutos, né, nessa encarnação, porque a gente tem uma eternidade para evoluir. Deus não estipula o tempo, mas se a gente puder aproveitar bem esse que a gente tem agora, já que a gente tem o conhecimento, né, vamos fazer. E uma desculpa que a gente não pode dar é que eu não estou preparado. Porque André Luiz, eu não lembro em que livro está, mas eu tenho certeza que é dele essa frase. Ele diz que aquele que já tem uma semana frequentando um centro espírita já tem condições de ajudar. Eu acredito que tem gente que tem até alguns anos já frequentando um centro, as reuniões públicas, e nunca se oferecem para um trabalho, né? E a gente sabe que tem tanta coisa importante no centro espírita, que simples até, né? É a questão de uma reunião pública, né? Colocar uma jarra com água, alguns copos sobre a mesa, né? Ficar na porta do centro para receber as pessoas que são novas, mesmo as antigas, né? Com um sorriso, com um abraço. Então, tanta coisa a gente pode fazer na casa espírita e muitas vezes a gente chega lá, senta, ouve a explanação, toma o passe, levanta, vai embora, né? E o trabalho que é bom sempre fica
para depois. Exatamente. Essa coisa de não estar preparado é uma desculpa, é um comodismo que a gente tem, né? Porque, na verdade, o que prepara a gente é o próprio trabalho, né? Ninguém aprende a dirigir se não sentar no banco do motorista, ligar o carro, né, e começar a dirigir. Se a gente achar que não está preparado e não tomar esse passo, aí é que a gente nunca vai aprender a dirigir mesmo, né? A gente precisa, mesmo que eu no primeiro dia vacile um pouquinho, tenha medo, né, faça alguma coisa que não é muito certo, mas se a gente não começar, a gente não vai, né? Assim também é a tarefa na casa espírita, principalmente a tarefa da mediunidade, né? Se a gente não se colocar para desenvolver, então ela vai ficar latente, nunca vai realmente se desenvolver sozinha, ela precisa do nosso primeiro passo. Então, leremos agora do livro Cantigas de Vida, de Beiral, trecho de uma poesia contida nesse livro. A fé transporta montanha, diz o texto e concordamos, quando de fato é tamanha que a nós mesmos libertamos. É fácil crer, convenhamos, sobretudo se a fortuna dá-nos o que não plantamos e nada nos importuna. Vale dizer, todavia, como tributo à verdade, que a fé no bem potencia o poder da caridade. A vontade de ajudar extravasa força ativa que se deixa convocar na dita matéria viva. Fé sincera e verdadeira encontra sustentação quando atravessa a barreira amparada na razão. Consequência natural da dimensão temporária é para o ser hominal benfazeja luminária. Bendita seja a utopia da crença, seja qual for, se é o que crê da garantia de um porvir de paz e amor. A alegria de plantar e ver germinar o grão só mesmo pode cantar o silêncio da oração. A fé recorre à razão, como latência infinita da inteligência em ação que em tudo e todos gravita. Assim, Senhor, debaixo da Tua proteção, nós te pedimos que fortaleça em nós essa fé verdadeira, confiança no amor de Deus em nossas vidas, que sempre quer o melhor para nós, embora nem sempre o melhor de Deus é aquele melhor que esperamos que seja, mas que com certeza é o que precisamos para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Então, com essa fé raciocinada, essa certeza, que possamos também apresentar as nossas obras, os nossos frutos no bem, na caridade, no trabalho. Abençoa cada lar que nos ouve, cada companheiro, companheira, que receba saúde, esperança, bom ânimo para mais uma semana e que possamos estar juntos no próximo Culto Cristão no Ar. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.